olhos foram virando para cima, a boca roxou, e o médico falou, isso daqui não é perder o fôlego não, mãe. Isso daqui é ataque epilético, teu filho é epilético. E aí nós levamos no médico, e nisso nós já estávamos com um problema muito sério. Ele começou a ter ataques constantes, a ponto de até os 2 anos de idade, ter 6 ataques durante o dia, todos os dias, e 2 durante a noite. Uma angústia muito grande tomou conta de nós, uma aflição muito grande. Levamos para o médico, para o psiquiatra. A psiquiatra receitou o Gardenal. Quantos já ouviram falar de Gardenal aqui? Receitou o Gardenal. Eu não sei como é que é o remédio agora, mas era uma tarja vermelha, branca e azul, naquela época. E aí, nós trouxemos aquele remédio para casa, compramos com muita angústia, tinha que dar uma dose cavalar, aquela dose era só inicial, depois tinha que ir aumentando cada vez mais. E ao chegarmos com esse remédio lá em casa, minha sogra estava morando comigo naquela época, e a minha sogra, quando viu aquele remédio, falou assim, Deus não quer esse remédio aqui. Mas como assim? É porque esta noite eu estava orando, e Deus me mostrou uma mão que chegava com uma caixa desta cor, desse jeito. E o Senhor dizia, eu não quero esse remédio nesta casa. Eu peguei aquela caixa de remédio e não levei na farmácia devolver, mas num ato profético, e Deus gosta de atos proféticos, querido. Num ato profético eu joguei no lixo, eu falei, então meu filho nunca vai precisar desse remédio em nome de Jesus. Não me importei se ele custava 10, 20, eu não sei qual era o preço. O que me importava era profetizar naquele instante, que Deus estaria curando meu filho. Mas os ataques começaram a começaram a se agravar cada vez mais. E as mães que estão aqui vão entender o que eu falo. A minha esposa, quando está dormindo, pode cair a casa. Ela não acorda. Mas se ela escutar um gemido de criança, ela acorda. Porque aquilo era automático. Foram 2 anos, queridos. Ouvia aquele, já sabia que era o ataque, acordava e pegava o filho e já jogava para cima. Eu me lembro um dia, quando eu estava aprendendo a tocar violão. Estou aprendendo até hoje, irmãos. E eu estava aprendendo, estava com o método lá aprendendo. A minha esposa me chamou, Ney. E eu já sabia, era o ataque que estava dando no meu filho. Mas sabe, querido, o terrível é quando aquilo que é anormal se torna comum. Mais um ataque. Tem muita gente que se conformou com a enfermidade, se conformou com a doença. Mas naquele dia, o Espírito de Deus falou comigo assim, e eu não era batizado com o Espírito Santo, não tinha dons, não tinha nenhuma experiência íntima com Deus, mas uma coisa eu aprendi, querido, em toda adversidade, se nós estivermos sensíveis à voz do Espírito, Deus fala conosco. E o Senhor falou comigo, vai até a cozinha, porque o inimigo está matando seu filho, o espírito de morte está na vida dele. E quando eu cheguei na cozinha, meu filho já estava com a mão largada, com os pezinhos largados, a minha mulher desesperada, e eu cheguei perto dele e falei assim, espírito da morte, eu te repreendo em nome de Jesus. E ele deu uma mexida, voltou, mas não tinha força, e ficou desesperado, e foi perdendo as forças de novo, e mais uma vez Deus falou comigo, o diabo enrolou a língua do teu filho. E eu fui tentar abrir a boca dele, quem disse que eu consegui abrir? Aquilo lá estava travado, não abria a boca dele. Eu pensei, eu dou uma batida de cima para baixo no queixo, desloco o maxilar se coloca no lugar de novo, mas o meu filho não morre. Quando eu levantei a mão, mais uma vez Deus falou comigo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E eu olhei para o Daniel e falei assim, Daniel, abra a boca em nome de Jesus. E a sua boca caiu, abriu, e a língua não estava ali. Enfiei o dedo na garganta, trouxe a língua de volta, e mais uma vez o diabo foi derrotado. Houve um dia, que uma pessoa manifestou um demônio na vida de uma pessoa, bem no meio da igreja, e a pessoa pegou, naquela época havia muita Bíblia de zíper, ela pegou, fechou a Bíblia e atirou lá na frente. Na frente estava a minha esposa carregando o Daniel. Aquilo lá acertou no canto aqui dele, cortou um pedaço, abriu um pedacinho aqui e já deu ataque. Aí o pastor, coitado, vai lá, expulsa o demônio, vem correndo aqui para orar pelo meu filho, desesperado. Chegou ali, orou pelo meu filho.
E naquele instante ele falou, Deus tomou ele numa palavra profética, eu não sei até que ponto você entende ou aceita isso, mas Deus falou com ele dizendo assim, ele falou com a minha esposa dizendo assim, minha serva, essa enfermidade não é para a morte, mas é para manifestar a minha glória. Eu estava viajando, eu era representante comercial, quando eu voltei alguns dias, estive em São Paulo entregando os pedidos, ao passar pela cidade de Jandira, uma irmã chamada Luzia, da Igreja Batista Renovo dos Remidos, ela foi orar por mim, a minha sogra, minha esposa e mais um pastor que estava conosco, só estávamos nós 4, e quando ela começa a orar pela minha esposa, Deus toma ela novamente, uma outra pessoa agora, em palavra profética, e diz assim, minha filha, aquela enfermidade que está naquela criança, não é para a morte, mas para manifestar a minha glória. Era um nervo que estava encavalado no cérebro, mas eu, o Senhor, coloco no lugar hoje. Voltamos para casa, irmãos, só quem já sofreu com filhos sabe o que minha esposa e eu sentimos. Voltamos para casa alegre. Meu filho estava lá em casa contente, ele foi dar um passo para subir a soleira da cozinha, tropeçou, bateu a cabeça e deu o ataque nele. A minha esposa segura no colo e diz assim, Satanás, eu não vou orar pelo meu filho, porque Deus falou que já curou ele, e você está expulso em nome de Jesus, o meu filho eu não vou orar, não adianta, Satanás, pode sair, porque o meu filho já está curado. E ele foi virando as mãos para trás, virando os pés para trás, os olhos virando, roxando. Ela falou, não adianta, Satanás, tira suas mãos daqui, Deus já falou que ele está curado, eu não vou orar por ele. E o meu filho deu uma puxada de fôlego, e daquele dia em diante, nunca mais, está com 23 anos de idade, nunca mais nenhum ataque, para a glória do Senhor Jesus. Toda vez que acontece reunião de pais e mestres, o que acontecia, agora ele não está mais estudando, que acontecia reunião de pais e mestres. Ah, seu filho pulou o muro da escola. Ah, o seu filho fez isso. Ah, o seu filho não está estudando. Seu filho não fez tarefa. E a minha esposa ficava esperando. De repente ela falava assim, professora, e o Daniel? Mas ela já sabia. Aí eu falava, o Daniel, estou contando para a glória do Senhor. Você tem que investir na vida dele, colocar numa escola particular, porque ele tem uma mente que é diferente dos outros, ele é muito inteligente, ele é muito sábio. Aí a minha esposa toda vez, depois de toda aquela história, dizia, mas não era para ser assim. Meu filho é para estar vegetando numa cama, com ataques epiléticos. Aí ela conta a história que eu contei para você. E muitas mães se converteram ao Senhor, porque Deus disse que aquela enfermidade era para a glória do Senhor Jesus. Mas foram 2 anos, queridos. 2 anos gemendo, dizendo, Deus, até quando? Até quando? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai virar o seu rosto, Senhor? Até quando eu consultarei a minha alma, Senhor? Até quando, Senhor, os inimigos? E aquele até quando estava, talvez você que entrou aqui nesta noite, há um até quando na sua vida? Dizendo até quando eu estarei passando por isso, Senhor? Parece que existem momentos que parece que Deus não ouve a nossa oração, parece que Deus virou o seu rosto, e as nossas forças se vão, e a gente fica dizendo, Deus, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Gemendo, gemendo. Mas de repente o salmista fala, Senhor, ilumina os meus olhos, alumia os meus olhos, Senhor, para que eu não adormeça no sono da morte, Senhor. E aí no versículo 5 ele diz, mas eu confio na tua benignidade, eu confio na tua salvação meu coração se alegra, cantarei louvores, porquanto o Senhor me tem feito muito bem. Queridos, ele começa o versículo 5 dizendo, mas, quem estudou um pouco sabe disso, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, quer dizer, mudança de situação.
Eu estava indo para a direita, mas virei para a esquerda. Eu estava caindo, mas me levantei. Eu estava triste, mas estou alegre. Indica uma mudança de direção. Aquele salmista dizia: até quando, até quando, até quando, até quando? De repente ele fala: mas eu confio. Até quando desapareceu? Talvez essa seja a noite do mais na sua vida, querido. A noite da grande mudança de direção, a grande mudança de situação, a grande virada na sua vida. O salmista dá uma virada dizendo: mas eu confio. Você sabia que Deus tem uma grande necessidade? Que você creia nele, que você acredite nele, que você confie no Senhor. Se você confia no Senhor, Deus vai dar uma grande virada nesta noite. Deus vai mudar a tua situação nesta noite. Deus vai reverter o quadro da sua vida. Deus vai mudar toda a tua história em nome de Jesus. Mas eu confio, mas eu confio, mas eu confio. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você tem duas situações: ou você continua dizendo até quando, até quando, até quando, ou você dá uma grande guinada na sua vida ainda hoje. Quando Israel foi levado